pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um programa Inserção. Eu sou o pastor Adeilson Araújo, é um prazer ter você conosco mais uma vez, mais uma sexta-feira. Tenho certeza que vai ser uma hora e pouquinho de uma palavra abençoada para a sua vida, um pouquinho mais de conhecimento. Nós temos um assunto hoje tanto quanto interessante. Nós queremos falar sobre a igreja do século XX e a igreja do século XXI. O que mudou? Tem alguma diferença? Nós ganhamos da transição da igreja do século XX para a igreja do século XXI? Ou nós perdemos alguma coisa? Nós melhoramos ou nós estamos numa decadência em alguma área da nossa igreja? Queria que você participasse conosco, dando a sua opinião, através do nosso WhatsApp, 9129-9060, ou também por mensagem de texto, no mesmo número, porque eu tenho certeza que você vai agregar valores ao nosso programa. O programa Inserção tem como propósito de inserir a Bíblia em todo o contexto social. E o nosso tema hoje também vai dar o que falar, com certeza disso. Não fique de fora, participe conosco. Vai ser um prazer ter você participando aqui no nosso programa. É um prazer ter você toda sexta-feira, aqui nesse mesmo horário. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E como sempre, tenho os meus amigos, meus colegas, meus convidados, que vêm aqui para somar, trazer valores específicos sobre esta área, sobre esse tema. E eu quero já passar para o meu amigo Daniel. Daniel, boa noite. Pastor Daniel, nosso amigo. Boa noite, pastor Adeilson. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os telespectadores da Provisão TV. Eu sei que essa será uma noite muito especial, porque vamos bater um papo aí sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, se mudou ou não mudou a igreja do século XX para o século XXI. Nós já convidamos você para ficar aí com a gente. Não sai aí não, ok? O papo vai ser bom. Manda aí o WhatsApp, participa conosco, que a sua participação é muito interessante. Boa noite aos meus colegas aqui também, que estão participando conosco, né? Pastor Wellington, pastor Paulo, que já é de casa, e sejam bem-vindos também. Então, boa noite, pastor Paulo, já está. Boa noite, pastor Adeilson, pastor Daniel, obrigado pela sua audiência, pelo tempo que você está cedendo nesse programa. O nosso objetivo aqui é justamente trazer alguns assuntos, que sejam, primeiro, atuais e que vai agregar, eu tenho certeza, muito grande naqueles que participam do programa, naqueles que estão em casa, tentando também, logicamente, aprender um pouquinho mais de assuntos que a gente sabe que tem tudo a ver com esse momento que a igreja vive. Então, obrigado mais uma vez pela sua audiência, tenho certeza que esses minutos que você vai passar aqui são minutos que vão agregar muita coisa em termos do conhecimento que se propõe esse programa. Pastor Wellington também, pastor Wellington Oliveira, boa noite, pastor, prazer ter você conosco. Boa noite, pastor Adeilson, boa noite, pastor Daniel, pastor Paulo, a todos que nos assistem pela Provisão TV, pela internet, e é um prazer poder participar deste programa. Creio que nós estaremos aqui falando desse assunto que é importante para todos nós, porque é direcionado a toda a igreja, e creio que você que nos assiste, continue aí conosco, como foi falado, mande sua mensagem, sua pergunta, o que você tiver de dúvida, nós estamos aqui, também para poder esclarecer alguma coisa, algum assunto, e que é muito importante a sua participação para todos nós aqui. Então, que possamos nessa noite, através deste assunto, desta palavra, possamos ser mais abençoados, ainda mais. Bom, participe conosco. No final do século XX, essa transição para o século XXI. Você acredita que nós ganhamos ou perdemos em algumas coisas? E se nós ganhamos, ganhamos em que área? E se nós perdemos, perdemos em que área? Um WhatsApp, uma mensagem de texto para a gente. Eu quero ler aí um texto com você que talvez venha te trazer um pouco mais de orientação, te dar um norte em cima talvez de uma pergunta que você queira fazer, e também para os meus convidados, eles podem também ficar à vontade. Eu vou ler um texto aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo 14, não poderia ser diferente, sobre as igrejas da Ásia, as cartas da igreja, e nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Vamos entender um pouquinho sobre essa igreja e vamos fazer um confronto entre a igreja de Laodiceia e o período missionário de Paulo, quando ele trabalhou na igreja na cidade de Bereia,
em Tessalônica. Vamos fazer esse confronto para a gente entender algumas coisas sobre esse ponto de vista, sobre a igreja do século XX e a igreja do século XXI. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque as morro, e nem é frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires os olhos, a fim de que veja. Então, esse texto direcionado, né, à igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, você percebe que é uma igreja que precisava de uma palavra diferenciada. Havia uma superficialização daquilo que era chamado da fé, da doutrina e da fé. E eles conviviam. E haviam pessoas que não estavam completamente inseridas no contexto daquilo que era a verdade naquele período. Então existe esse convite a um conselho. E o versículo 18 é um versículo que me traz uma certa pergunta, um questionamento, porque o texto fala sobre a questão de um conselho. É um conselho dado em favor daquele povo, daquele período. E o conselho é para que ele pudesse comprar ouro refinado da própria pessoa de Jesus. E nós sabemos que o ouro, quanto mais ele for provado no fogo, mais claro, mais limpo ele fica. Nós sabemos que a impureza do ouro, ela só sai quando tiver o fogo ali, aquele aquecimento, e quanto mais quente a temperatura desse metal, mais impurezas ele vai sair. E quando Jesus fala, e quando esse texto é liberado a essa carta que fala a respeito deste concerto, ele fala especificamente a respeito de uma santidade, em busca de uma palavra limpa, de uma palavra que não houvesse impurezas. E a pergunta para você de casa, para os meus queridos convidados, é: a igreja do século XX, ela era melhor do que a igreja de hoje, do século XXI? Será que nós não estamos vivenciando algumas impurezas, se é que eu posso dizer, alguns detritos que foram superficializando o evangelho, que foram trazendo uma superficialização daquilo que é a palavra de Deus, e algumas coisas deixaram de ser palavra de Deus? Será que isso não aconteceu? Será que isso não está ocorrendo? Participe conosco pelo WhatsApp 9129-9060 ou por mensagem de texto. Dê a sua colaboração, a sua participação. Eu já vou mandar essa já para o pastor Daniel. Pastor Daniel. Pastor Deus, para ser assim bem claro, direto e até objetivo, eu já acredito sim que a igreja do século XX, ela tem uma distinção, uma distância de mudança muito grande. Mudou sim. Como tudo muda, né? Para a gente falar de igreja, das mudanças que aconteceu nessa mudança de século, para o século XX para o século XXI, a gente começa a pensar o contexto social do século XX, as coisas que aconteceram nesse século. Eu estava estudando, a gente estuda para fazer esse programa, viu, gente? Então chega aqui e conversa o que vem na cabeça. E o século XX foi o século XIX foi o século da modernização das coisas. Industrialização, foi o século da Segunda Guerra Mundial, do comunismo, nazismo, crescimento do movimento hippie, a questão até mesmo o liberalismo na questão sexual. A ciência rompeu demais. A ciência começa a trabalhar com teorias que explica tudo e todas as coisas. A igreja do século XX, ela está inclusa nesse contexto histórico e social, de muitos acontecimentos e de muitas coisas que aconteceu. Eu acredito também que a igreja cristã,
muitas coisas nascem nesse século, no século XIX também. Né? No século XIX, a igreja é expandida, a igreja brasileira, o Brasil é alcançado, né, pelo cristianismo, vários missionários vieram para o Brasil, né, missionários da Assembleia de Deus, o Harold Williams, que é o missionário que veio evangelizar o Brasil através da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu acredito que também é o surgimento do cristianismo em algumas ramificações. O cristianismo também nasce aí. A gente tem, por exemplo, no século XIX, o grande avivamento da Rua Azusa. Né? Ali nascia um avivamento, e esse avivamento nessa rua se expandiu e alcançou outras igrejas. O século XIX é marcado também pelos evangelismos em massa, feito por Billy Graham, feito por grandes pregadores. Então, eu acredito sim que houve mudança, mas essas mudanças aconteceram e estão acontecendo. Eu acredito que ano após ano, década após década, e centenas de anos após centenas de anos que foram e virão por causa da mudança no contexto social. O contexto social muda, logo a igreja muda, logo o cristianismo muda. Eu acredito sim, só para a gente dar um ponto de partida, que as coisas mudaram. E daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Por exemplo, eu pastoreei a igreja no final do século XX, pastoreei uns 6, 7 anos dentro do século XX, e estou hoje pastor uns 14 anos dentro do século XXI. Então eu também tenho um conceito sobre a questão do que mudou e se mudou. Mas eu tenho um amigo também, o pastor Hélio, que pastoreou lá no século XX. Pastor Hélio, você sabe que mudou alguma coisa, pastor? Olha, pastor, eu acredito, como o pastor Daniel falou, a igreja do século XX, ela teve a sua distinção. Houve grandes avivamentos, houve grandes manifestações, nós não podemos dizer que nada aconteceu. Aconteceu muitas coisas importantes para cada um de nós, para a igreja de um modo geral. E creio também que realmente, como realmente muda a situação para o século XXI, para esse milênio, também nós podemos dizer que haverá também mudanças. A própria palavra de Deus fala, né, que aconteceria e que vão acontecer coisas. Como esse texto que o pastor leu de Apocalipse mesmo, é um grande alerta para a igreja do século XXI. É um grande alerta. Então nós cremos sim que houve mudanças. Não podemos dizer assim se nós perdemos. Né? Vamos aí nesse debate, vamos ver se perdemos alguma coisa ou ganhamos alguma coisa ou deixamos de ganhar. Mas creio que vai ser bom esse debate aí para nós. Creio que nós vamos precisar aí de falar alguma coisa a mais. Pastor Paulo, nós ganhamos mais, perdemos mais nessa transição do 20 para o 21. O senhor já pastoreou grandes igrejas e superficializou, nós estamos mais arraigados. O que o senhor acha disso? Como nós vivemos de fases, né, a igreja, a gente percebe que, principalmente quando a gente olha um pouco no retrovisor e vê o século XX, a gente percebe que o século XX ele deixou muitos legados, logicamente, para ser vivido nesse novo século, sendo que lá nós olhamos e percebemos que a igreja também passou por grandes transformações e grandes movimentos também. Quando você fala, por exemplo, das cruzadas, incluindo Billy Graham, aí você vai falar de John Wesley, Charles Wesley, Spurgeon e tantos outros que impactaram o seu tempo, né, por conta, e isso impulsionou a questão do evangelho, não somente no Brasil, porque fomos alcançados por esses grandes missionários, mas o mundo do modo geral. Aí você vai falar também de Gunnar Wing, Daniel Berg, né, que aportaram na região do Pará, e aí surge grandes denominações, como é o caso, por exemplo, da Assembleia de Deus
né, que aí está em todos os bairros, está no Brasil, fora do Brasil, como uma das grandes igrejas. Então a gente percebe, você vai lembrar também da Marcha para Jesus, que nasce em 1986, na Inglaterra, ali na questão de Londres. E qual era o grande legado que o pastor queria passar para aquela sociedade naquela época? Era mostrar que a igreja, que estava situada em determinado bairro, ela fazia parte da sociedade, que eu acho que é o grande legado, aquilo que a gente pode deixar realmente para a sociedade, porque a gente pensa muitas das vezes que a sociedade ela não busca esse comprometimento da igreja de certa forma. O senhor acha assim que vou até deixar essa pergunta no ar para a gente ir para o intervalo comercial. O senhor acha que nós ganhamos ou perdemos? Em rápidas palavras, só para a gente chamar um comercial, o senhor acha que nós ganhamos ou perdemos? Nós temos nossos ganhos, mas logicamente vamos computar nossas perdas também, que eu vou ponderar acerca disso aí. Então se preparem para as perguntas e daqui a pouco a gente volta para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Intervalo comercial. Bem-vindos de volta ao Inserção. Eu quero começar esse bloco já com uma questão de um amigo nosso. André Weasley mandou aqui um WhatsApp para a gente aqui. E ele começa com um comentário. Ele diz assim: boa noite, pastor Adeilson. Acredito que a igreja de hoje, do século XXI, está muito mais fria, mais cansada. Antes, a maioria dos jovens eram ativos, avivados. Hoje não vemos mais jovens com esse ânimo, como víamos antes. Hoje vemos pessoas cansadas, desanimadas, e esquecem o mais importante, que é Deus. E Deus é tudo, e o Deus que tudo pode. Então é uma palavra, né, de um amigo, André Weasley. Ele manda, né, até filho do pastor Wellington, e ele fala que a igreja de hoje está mais fria, pastor Paulo. E aí quando a gente olha para essa questão, e aí no bloco passado, nós estávamos falando exatamente a respeito disso, de alguns ganhos e de outras perdas que existiu. Eu verificando essa situação, a gente percebe que realmente a igreja ela vive esse momento em que parece que o distanciamento, né, que a igreja ela surge com um grande objetivo de relacionamento. As pessoas estavam juntas, eram um só, e compartilhavam e tal. A igreja do século XX, ela convive, ela recebe um legado de uma juventude que tinha o desejo de estar juntos, que surgia com grandes projetos, e aí surgiu, como nós falamos aqui, as grandes cruzadas, os grandes movimentos, os grandes avivamentos, né? Não se tinha tanto a questão da mídia hoje, dessa questão dos instrumentos de divulgação, das redes sociais, né? Mas elas estavam mais próximos, né? E tinha essa necessidade de estar juntos, de se relacionar. Era um grande ganho, porque a igreja ela não pode perder jamais esse foco e esse desejo de poder estar juntos, né? O que faz a igreja ser forte e permanecer forte é esse objetivo e o desejo realmente de estar junto, de agregar, de ter essa sinergia. A partir do momento que eu descubro que eu sozinho eu não consigo fazer nada, mas juntos nós conseguimos avançar. E a igreja dá esse grande passo, dá esse grande impacto, desde o surgimento dela, né, até hoje nós percebemos o quê? Que as pessoas, elas se relacionam muito mais. Nós já tratamos de um assunto parecido com esse em programas passados, onde elas se relacionam muito mais através das redes sociais. Pessoas que têm, por exemplo, nos seus perfis aí 5.000 amigos, coloco ali amigos, são amigos que, de certa forma, às vezes não tem rosto, né? Passa e se cruza pela rua, né? Amigos nas redes sociais, mas quando você passa nas ruas, se encontra nos shoppings ou nos lugares, não há esse relacionamento, não há, né? Não se conhece e simplesmente se esbarram ali. A igreja, ela surge com essa necessidade de saber que o pastor Adeilson é meu irmão em Cristo, o pastor Tom é meu irmão em Cristo, e o pastor Daniel, meu irmão em Cristo, onde quer que eu vá, eu sei que o pastor Adeilson, e essa necessidade é que faz com que essa apatia, né, e essa frieza, ela acabe, de certa forma, minorando, diminuindo, porque a igreja, nós
Como é que começa a questão do avivamento? Esse desejo de estar juntos. Quando você fala da questão da juventude, eu sou fruto, e aí todos nós temos esse legado de uma juventude forte. Mas por quê? Cada um estava nas redes sociais? Não. Estava nos sábados, estava nas praças, não sei quantos lembram, você em casa, eu tenho certeza, saudoso também, você sente saudade, que a igreja ia para a rua, que a igreja estava a fazer as cruzadas nas praças, né? Estava ali mostrando para a sociedade que nem foi o grande objetivo da Marcha para Jesus, de que a igreja estava viva e ativa no meio da sociedade, não estava reclusa, não estava guardada dentro de quatro paredes, mas ela participava do dia a dia, né, da sociedade. E é isso que nós precisamos e temos que efetivamente aprender com o que aconteceu no século XX, mas não, porque senão, olha, e não viver essa questão da frieza, a gente vê nós vivemos uma síndrome muito grande, uma problemática muito grande na área do relacionamento. Porque a igreja hoje, ela se relaciona muito mais através das redes sociais do que no próprio templo. Nós já falamos isso no programa passado. E isso vai gerando, a gente vai deixando um legado ruim. Porque na perspectiva futura, se a frieza já é sentida hoje, o que se espera de uma igreja lá para frente? Né? Diante disso, vem cada vez mais o temor, porque eu olho para trás e vi a juventude que estava junto nas praças, estava junto nas vigílias, né? Estava junto nos dias de sábado, nos eventos que eram feitos, muito mais ativo, e eu não percebo essa juventude hoje no século XXI. É uma juventude que troca o WhatsApp, mas não quer estar no sábado adorando a Deus, né? Que está ali se relacionando, mas já não vai para os eventos juntos, né? O que se espera de uma igreja efetivamente dessa forma e construída com esse objetivo? O objetivo de ser o irmão em Cristo, mas sem rosto, né? Eu vejo assim, essa questão, e essa pergunta vai até para o pastor Wellington, será que a igreja não se tornou, não virou o algoz das suas próprias emoções, quando nós passamos a vivenciar um pouco a questão emotiva dentro da igreja? E com isso a igreja ela passou a ter como agregado várias outras coisas e o tempo da palavra ficou menor. A palavra ela era obtida, se iniciava o culto, uma canção, 2, 3, e aí vinha uma palavra e as pessoas ouviam atentamente. E hoje talvez nós ficamos um pouco refém do volume de coisas que acontece dentro da igreja. O senhor não acredita que pode ser uma coisa, pastor Wellington, que possa ter esfriado um pouco a igreja, ou se o caminho talvez foi esse ou outra coisa que o senhor possa imaginar? Olha, pastor, realmente hoje nós vemos a igreja assim, mais fria. Eu não sei porquê, talvez porque hoje tem tanta informação, né? A pessoa vai para a igreja, mas está pensando em alguma coisa que gostaria de estar fazendo, ou queira estar fazendo, em vez de estar ouvindo a palavra, em vez de estar adorando. Mas eu estava meditando aqui, pensando que a igreja do século XX, ela estava mais avivada por causa, assim, talvez do temor das pessoas, achando que, como sempre se falava, vai acabar o mundo no ano 2000, né? Então, eu creio que existia aquele temor, existia então aquela busca, e também por causa que não tinha tanta informação como existe hoje. Como o pastor Paulo falou das redes sociais, todo mundo, a criança já tem lá o seu perfil, já nasce, já tem seu perfil na rede social, né? Então, essas informações acabou distanciando as pessoas do propósito da igreja. Aí é o alerta de Apocalipse, da igreja do século XXI, dela se tornar morna, né? Porque fria ainda ela esquenta, mas se ela continua morna, se ela não vem a pegar fogo, né? Com a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ver isso. Então, no final do século XX, existia aquela questão, será que vai acabar o mundo no ano 2000, como se falava naquela época? Mas aí não acabou. Aí vem como
Pedro fala na sua epístola, na sua segunda epístola, quando ele fala que as pessoas falam, cadê? Desde quando foi criado o mundo, está do mesmo jeito, não aconteceu nada, né? Não mudou nada. Então, essa é a questão. Hoje, nós vemos que realmente existe um distanciamento. Nós podemos enxergar esse distanciamento. Esse distanciamento, talvez, e esse aí eu quero ver com o pastor Daniel, será que... porque nós sabemos, pastor Daniel, que a fé e o misticismo estão ali juntas, elas caminham muito próximo, muito próximo. E eu tomei a liberdade de pegar algumas campanhas que eu via por aí. Será que essa superficialização, esse distanciar de Deus, não tem a ver um pouquinho com o misticismo? Por exemplo, olha, uma campanha aqui que eu vi, estava se anunciando o pente do kit da beleza da Rainha Esther. Outra coisa aqui é o ar de Israel. O pessoal vai em Israel, empacota o ar e traz, certo, deve ser para soltar na igreja, não sei. E outra coisa, nó no barbante. A pessoa dá um nó no barbante, aí amarra o inimigo. Se desamarrar o barbante, desamarrou o inimigo. Será que essa mistura muito mística não faz com que o povo continue naquela cultura do antigo e se esqueceu que a palavra libertou? Na verdade, a igreja do século XX, o grande propósito dela foi mostrar que veio. Então, por isso os grupos, os crentes iam para a rua mesmo, porque além do fogo do Espírito Santo que queimava, a gente não pode negar que existia um idealismo. Como existia também idealismo nos grupos hippies, nos grupos punks, até mesmo na política. As pessoas iam para a rua mesmo para protestar, e a igreja, junto com o seu idealismo, embarcou nessa. Nós precisávamos conquistar espaço. Concorda comigo, pastores? Nós precisávamos conquistar espaço, porque quando eu vivi essa época, parece que não, mas eu vivi, que andar com a Bíblia embaixo do braço era vergonhoso para muitos. Olha lá o crente, olha lá o bobo, o tapado, olha lá o alienado, o imbecil, né? A gente pode até falar assim, o imbecil. Hoje, e nós lutamos, por exemplo, vou falar de coisas simples, pastor Deus. Nós lutamos, por exemplo, a igreja do século XX lutou para ter uma bateria dentro da igreja. A igreja do século XX lutou para ter uma guitarra com um som com distorção. A igreja do século XX, quando surgiu as primeiras igrejas com poltrona. Eu tenho um amigo muito conhecido aqui em Anápolis, amigo pastor, que ele, quando colocou ar-condicionado, a gente conversava um tempo atrás, quando ele colocou ar-condicionado na igreja dele, ele foi chamado de filho do diabo, porque para muitos era muita modernidade. Aí veio aí as canções colocadas em... Como que é o nome daquele aparelho que a gente iluminava na parede? Aquilo ali já foi uma evolução. Os retroprojetor, não é isso? Aí veio a era dos data show, dos telões de LED, e enfim, a gente foi conquistando. Só que parece que nós não soubemos lidar com essas conquistas. Hoje é muito normal uma novela mostrar um culto. Normal, é legal. Quanto ao misticismo, como a igreja precisava mostrar que se veio, a igreja precisava conquistar a sociedade, a igreja precisava atrair pessoas e fazer que as pessoas respeitassem, enfim, aquilo que nós pregávamos, foi se usado durante muitos anos a famosa isca, né? Então nós vamos pescar, mas para pescar a gente precisa ter pontos que liga a fé das pessoas a Deus, e isso foi um problema. É um problema até hoje, porque até hoje existem pessoas que baseiam a sua fé ou ligam a sua fé através de um ponto de partida. A fé dela só funciona se ela tiver um óleo, a fé dela só funciona se ela tiver um lenço, a fé dela só funciona se ela for 7 semanas na igreja e fazer a campanha A ou B, entendeu? E a igreja cresceu assim, foi ensinada assim e aprendeu dessa forma. E para tirar isso, está um pouco difícil, mas eu já vejo uma luz, eu já consigo começar a enxergar, graças a Deus, um início da genuinidade da palavra de Deus voltando
para dentro dos templos. Por incrível que pareça, já consigo observar isso. Então eu penso o seguinte, que a igreja lutou muito para chegar onde ela chegou. A primeira vez que um cantor foi num programa de televisão secular, num programa global, por exemplo, foi uma conquista. Poxa, olha lá, Aline Barros cantando. Hoje é muito normal, é quase que comum você ver um cantor na televisão. Então, nós ganhamos, lutamos para chegarmos aonde nós chegamos. Hoje nós temos o respeito da sociedade, hoje nós temos o respeito social, político, nós somos parte de um contexto social, mas parece que nós não estamos sabendo lidar com as nossas conquistas. Aí entra a banalização, aí entra a futilidade, aí entra os cultos que às vezes parecem um show, e muito, é o que o senhor estava falando, é muita informação, é muito show, é muita luz, é muita música, é muita coisa boa, é a banda boa, e a gente esquece às vezes do simples, né? Que é a palavra de Deus. Então nós ganhamos muito, pastor, mas em contrapartida a gente parece que é como se aquela criança que a vida inteira quis muito doce, e de repente ela tem muito doce na mão e não sabe sabe o que fazer com esse doce. Eu sou de uma época, eu me converti em 89, e de que eu tinha um prazer faraônico, gigantesco em chegar na igreja para ouvir o pastor Orlando pregar. Porque eu tinha um desejo ardente pela liberação da palavra, por aquilo que ia se verbalizar no culto. E eu era uma pessoa que terminava o culto, eu ia para casa e eu pegava aquilo que tinha sido pregado e eu relia aquilo ali. E nós percebemos que hoje, talvez essa superficialização, né, não estou dizendo que exista ou que não exista, né, talvez você de casa aí tenha uma opinião formada sobre isso, até melhor do que a nossa, não sei, mas talvez essa superficialização da palavra de Deus possa ter vindo lá do final do século XX, essa transição para o século XXI, devido a essas iscas que foram jogadas. E que antigamente, pra você ter uma noção, isso é fato, né? E contra fato não há argumentos, isso é inequívoco, uma verdade absoluta. Nós tínhamos há 12, 13 anos atrás, de 2 a 2 milhões e 300 de universitários no Brasil. Hoje nós estamos indo para perto de 6 milhões. Então isto mostra que a mentalidade do povo brasileiro também evoluiu. Nada, não é demérito nenhum falar de quem não faz faculdade, não é esse o problema, não é essa a questão, em momento algum. Mas associado a esse crescimento tecnológico, a internet, nós éramos de uma época que começou aquela questão do computador, e nós éramos loucos. Como que chamava aquele programa antes do Facebook? Eu nem lembro mais. O Orkut? Era o Orkut, né? Nem lembro mais, você tem noção. Aí veio o Twitter, aí veio o Facebook, e vem essa avalanche de informações. Então nós estamos muito mais bem informados, na minha opinião, porém menos espirituais. Porque nós deixamos de ler a Bíblia, porque toda informação que eu quero eu pego na internet, no Google. Eu pego uma mensagem pronta. E antigamente eu me lembro que eu passava dias preparando um sermão, porque eu orava, eu jejuava. Então, talvez não só do lado de lá, essa superficialização, mas talvez do lado de cá, nós pastores, que talvez queremos pegar um sermão pronto, já jogar, e não se prepara, não ora, não jejuma. Talvez seja assim, pastor Paulo, eu não sei. E essa maneira, talvez, até do que o André mandou aqui, um abraço para o André, um amigo, que nós esfriamos um pouco. Eu vou dizer para o senhor aquilo que eu acho. Acho que nós esfriamos foi muito. O que o senhor me fala, pastor? Com certeza. Eu lembro de um livro que eu li chamado Maturidade Cristã, e todo o roteiro dele era interessante, mas ele diz assim: todo o conhecimento que a gente tem, eu sempre saio de casa, e antes de sair de casa eu não abro mão de fazer a questão da minha devocional junto com a minha esposa, chego no meu trabalho, faço o meu momento de oração, que a gente tem 25 anos de caminhada no Evangelho. E quem vivenciou, né, o que falta às vezes é justamente essa fundamentação arraigada na palavra,
né? Esse alicerce, porque haja o que houver, venha o que vier, quando você tem essa consolidação, com certeza você não abre mão de servir a Deus. Mas também o fato de você ter experiência com Ele te ajuda em muito a enfrentar os desafios que essa geração vive hoje. Porque o intuito do mover e do momento que a gente vive hoje é justamente fazer com que as pessoas se sintam afastadas, alienadas, distanciadas. E isso gera a questão da frieza espiritual. Nós já falamos aqui da nossa experiência enquanto jovens. Ir à igreja no sábado, eu passava a semana toda trabalhando, mas eu ficava naquela ansiedade, naquele desejo de poder chegar o dia do sábado, porque eu estava junto com os irmãos, estava junto com a igreja, querer poder compartilhar. Nossa, parece assim, eu queria que a gente pudesse ter as oportunidades de estar mais junto com a igreja, mais perto. Hoje em dia, né, as pessoas já fazem o culto corrido, ou correndo, né, querendo ir para a pizzaria, querendo ir para o shopping, querendo ir para a praça, querendo até mesmo voltar para casa. Já é uma coisa assim, nossa, olha no relógio. Eu acho que é uma angústia para o pastor, está ali tentando alimentar o seu rebanho, e a pessoa está ali ou dando ouvidos a uma conversa paralela, ou olhando para o relógio, tipo assim, ó, pastor, está passando da hora, porque o culto tem hora para começar e hora para terminar, e aquela questão toda, e você querendo nutrir o seu rebanho para que ele vai, porque principalmente o domingo à noite você recebe todo esse nutriente para enfrentar a semana que vem, a segunda, a terça, que às vezes as pessoas, em regra, não tem tempo durante a semana para vir para a igreja. E domingo à noite é o domingo em que você vai se fortalecer, vai se alimentar, vai se preparar para os desafios que a vida vai te apresentar. E isso gera a questão da frieza espiritual, porque quando você pensa que você está perto, e aí que você descobre que você está longe, né? E o outro lado também é o fato das pessoas acharem, algumas, que já alcançou o ápice do conhecimento teológico acerca de Deus. Porque tem muita gente que às vezes questiona exatamente isso. Mas o senhor acha que tem a ver com comodismo isso aí, pastor? Porque eu tenho uma mensagem aqui, eu até quero ler, interrompendo o senhor, já devolvo para o senhor a palavra, do pastor Ivo. Pastor Ivo, um abraço, pastora Kênia, o Pedro, a Maria, Deus abençoe vocês aí. Pastor Ivo, ele manda um questionamento aqui, diz o seguinte: não seria a igreja do século 21 acomodada demais, onde só existe ativismo, muito parecido com a igreja de Laodiceia? E está parabenizando a gente pelo programa. Será que não tem um comodismo aí? Porque eu estou com um livro aqui, esse livro aqui eu recomendo, né, para você de casa aí, o que estão fazendo com a igreja, do pastor Augusto Nicodemos, né? E ele fala o seguinte: as pessoas alcançaram o diploma, alcançaram a graduação teológica, alcançaram a posição, alcançaram o carro, a casa própria, o carro, alcançaram objetivos, e de repente veio o comodismo. Inclusive esse livro foi emprestado pelo pastor Ivo, que está mandando essa mensagem para a gente aqui. Então esse comodismo pode ter chegado devido à questão do que já se foi alcançado. O que o senhor me diz? Quando se fala na questão essa palavra tem sido utilizada muito, a questão do ativismo. O que seria o ativismo para algumas pessoas? Eu lembro quando se falava lá na igreja em relação à questão de fazer a questão de evangelização, criar atividades para alcançar jovens, criar projetos para oxigenar e movimentar a igreja, surgia sempre alguém dizendo para ter cuidado com a questão do ativismo, né? E eu entendo nesse prisma que a pessoa está justamente querendo dizer o seguinte: estamos superlotando, ou estamos pressionando demais a igreja no sentido de que ela avance. Eu vejo que a grande angústia de um pastor é fazer com que cada membro da igreja, o grande desafio também, cada membro da igreja torne-se parte no processo de evangelização. E às vezes nesse afã, nesse desejo de querer que cada um, dentro do seu dom, dentro do seu tempo, né, dentro daquilo que propôs no seu coração, compartilhe também do ministério, porque tem muita gente que acha que as atividades ouvidas pela igreja têm que ser exercidas somente pelo pastor.
ou então pelo evangelista, ou então pelo diácono, ou então pelo presbítero. Ele tem as atividades seculares. E quando você começa a criar algumas atividades, aí surge a palavra ativismo. A igreja, ela está, né, tem muitas atividades, tem a questão toda. Mas o objetivo maior, e aí você descobre, e sem contar que existe, eu lembro da história, quando eu estava lá no seminário, uma professora ela falou uma coisa interessante, que igreja é como se fosse um carro atolado, aonde tem pessoas que saem desse carro e vai para frente dele para empurrar. Tem outros que nem saem do carro. Tem outros que saem e vão para trás do carro para tentar empurrar o carro para sair do atoleiro. E tem outros que saem e ficam na calçada, então ficam na margem da estrada, olhando o que vai acontecer. Então a gente tem exatamente esses grupos formados dentro da igreja. Pessoas que às vezes só quer criticar, pessoas que às vezes não quer participar, né? Pessoas que, em vez de empurrar a igreja, no sentido de que ela possa sair, às vezes, do estado de inércia, né? Avançar um pouco mais, e tem as pessoas que estão empurrando para que a igreja fique exatamente do mesmo jeito que está, né? Então, nós vivemos exatamente isso, e esse grande desafio que nós temos, no sentido de advertir o seguinte: do seu jeito, do seu modo, aquilo que você propôs no seu coração, nunca esquecendo a experiência que você tem vivido com Deus. É ela que vai te impulsionar a ser uma pessoa melhor, um servo melhor. Eu lembro que há 2 anos atrás, nós fizemos evangelismo no Jardim Europa, onde eu moro, visitamos 420 casas, casa por casa, né, levando o evangelho, levando um panfleto, evangelizando, fazendo um estudo no livro de João. Quando você convida pessoas hoje para fazer isso, e o pastor Daniel falou ainda agora há pouco, né, tem pessoas que arranjam uma série de desculpas para não estar participando numa situação como essa. Hoje eu vim aqui no centro da cidade, descendo, e aí eu vi um monte de gente com a questão das bandeiras na rua, né, mas eram muitas pessoas. Aí eu fico pensando, se um dia fôssemos desafiados a colocar Jesus na bandeira, será que teríamos a mesma quantidade de pessoas que estavam ali, né, falando de Jesus, para mostrar a cara e dizer assim: eu sou uma pessoa que serve a Jesus e quero fazer Ele conhecido na cidade de Anápolis e no Brasil e no mundo? Bom, eu tenho aqui mais perguntas, está pipocando pergunta aqui hoje, a gente tem que até que acelerar. Estou na igreja desde os 7 anos de idade. Há 34 anos vejo uma mudança radical. As pessoas do século XX tinham mais amor na obra de Deus. E hoje são poucas que querem fazer alguma coisa, pastor Daniel. Poucas. Depois eu falo quem é essa pessoa aqui. Tá. Eu vou falar agora. Pode falar. A pastora Eliane, minha querida esposa. Tem que mandar um beijo, um abraço para ela. Desde 7 anos de idade, que ela é da igreja, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, que Deus te abençoe. Pastor Daniel. Grande abraço aí para a pastora Eliane. Aproveitar para mandar um abraço para o Oleino, que está aí ligado na gente. Falou que a gente está muito bonito, viu? E mandar Mentira, mas tá bom, né? Fazer o quê? Mandar um grande abraço também para a turma de publicidade e propaganda que nos assiste, segundo período, a minha turma. O Argentino Neto, a Ju, deixa eu ver aqui mais, a Ju Portela, a Nayara, tem uma turma lá nos assistindo agora. Um abraço para vocês. E, pastor, a pastora Eliane falava uma coisa interessante que, enquanto vocês iam conversando, eu me lembrava aqui, quando eu tinha meus 14, 13 anos de idade, que foi a minha época de me envolver muito com a igreja, e o nosso papo, na roda de amigos, era igreja. E quando perguntava, eu me lembro uma vez, em um acampamento da igreja presbiteriana, na Bahia, um presbítero, eu tinha aí meus 12 anos de idade, um presbítero perguntou assim para mim: o que você quer ser quando você crescer? Eu olhei para ele e falei: quero ser um presbítero igual você. E esse era o nosso papo, esse era o nosso sonho, esse era o nosso projeto. Quando nós nos reuníamos com a turma de amigos da igreja, nós sonhávamos isso: eu quero estudar, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser mandado para outro país, eu quero pastorear em outro estado, eu quero pastorear em outra nação. Esse era o sonho, nós respirávamos isso, entendeu? Era plano de carreira para muitos jovens dentro da igreja. E, sinceramente, eu ainda estou no meio dessa galera, estou no meio dessa turma de jovens,
E o sonho não é esse mais, não. O projeto não é esse mais. E se o Senhor nos permitir que o século 22 chegue, a pergunta é: quem serão esses missionários? Quem serão esses pastores? Quem serão os pregadores do século 22? Porque hoje nós estamos interessados em... por exemplo, hoje qualquer jovem saiu do ensino médio, ele pode entrar na faculdade, ele pode prestar o curso que ele quiser. Tem vários incentivos do governo para isso acontecer. Então, os sonhos hoje são outros. E é até possível que alguns pais, quando vai perguntar para o seu filho qual é o seu sonho, e se ele falar, pai, eu quero ser um pastor, é possível o pai brigar com o filho. Vai estudar, mas menina. dentro disso aí que você está falando, tem uma galera aqui que eu vou... a Kênia, o Péricles, o Júnior, o Adeilson Júnior, o Kleber, o Fernandinho. Hoje em dia, as pessoas só querem saber de festa nas igrejas. Os pastores têm levado a sua membresia na base das festas, se esquecendo da palavra de Deus. Então, essa galera aqui, Júnior, Kênia, o Péricles, o Kleber, o Fernandinho, está mandando isso aqui. Talvez, quanto mais festa e mais bolacha Poxa. bolacha com um suquinho, Pastor, ou um chazinho, menos palavra de Deus. Vamos trazer, o povo não veio para a igreja. Vamos fazer um chá com bolacha? Vamos ver se esse povo vem. É o afã de conquistar espaço, entendeu? Porque à medida que a sociedade muda, as coisas mudam, as pessoas vão se afastando dos templos. Nós precisamos, então, trazer essas pessoas. Como que nós vamos atrair? Vamos tentar, então, ser semelhante àquilo que elas estão sendo atraídas. Então, aí, as grandes festas dentro da igreja, eu não sou contra, também, às vezes, não sou a favor. Não sou, mas por exemplo... só na festa? Mas, por exemplo, aí agora eu preciso fazer um show dentro da igreja, eu preciso colocar um laser, uma luz... como é que é o nome? Um DJ, canhão, porque senão não atrai as pessoas. É o afã de trazer de volta essas pessoas que um dia foram atraídas simplesmente pela bandeira de Jesus. Vamos levar a bandeira de Jesus. Pronto. Hoje não. E pastor, convenhamos, eu já vou passar a palavra para o pastor Hélito aqui, é a minha opinião. Eu tenho duas informações aqui que depois eu vou perguntar para o pastor Hélito aqui. A igreja perdeu a credibilidade. Nós não podemos fugir dessa realidade. Isso aí se dá, pastor, aos inúmeros descasos com o sacro, com o sagrado. Não sei se é até legal a gente partir para esse ponto aqui, mas pessoas que valorizaram demais o reino e grandes líderes que não valorizaram aquilo que era sacro. E muita gente se sentiu enganada, muita gente se sentiu ludibriada, muita gente se sentiu até mesmo lesada. Isso é verdade. Então, eu não quero mais estar numa instituição, não quero estar mais em um lugar que eu fui ludibriado, lesado e enganado. Você entendeu? Então, as coisas vão mudando. Então, a grande missão da liderança hoje cristã, dos pregadores da palavra de Deus, é trazer o simples de novo para a igreja e a palavra. E hoje a nossa grande conquista não é fazer a igreja conquistar a sociedade, mas é talvez trazer de volta o respeito dessa instituição para a sociedade. Que a igreja precisa voltar a ser um lugar onde eu gosto de ir aos domingos com a minha família, com os meus filhos, a gente precisa estar lá, entendeu? Porque é algo sério, algo sério. Aqui tem mais um WhatsApp para nós aqui, eu vou ler. Creio que hoje em dia, com tanta informação e tantas redes sociais, estamos perdendo nosso tempo nisso. Mesmo com a Bíblia em muitos sites, não temos nem a capacidade de ler ela até mesmo online. Acabamos esfriando mesmo com tantos lugares para podermos estudar e entender um pouco mais a Deus. É um telespectador querido, amigo, por nome de Bruno Mamed, não sei se alguém conhece. E eu quero endossar isso aí, trazendo a questão da igreja de Bereia. Lá em Atos 17, eu vou até ler aqui para vocês entenderem, o pastor Hélito vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas a igreja de Bereia, ela não era uma igreja que aceitava qualquer coisa. E talvez aí você em casa possa estar me assistindo e entendendo um pouquinho isso melhor agora. Não é o simples fato de você entrar na igreja e você ouvir e acreditar que aquilo é aquilo. Você tem todo o direito de ler a Bíblia, de você interpretar, não a seu bel prazer, mas de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia ela é a fonte eterna, é a palavra de Deus.
Mas se eu pegar versículos descontextualizados aqui, eu posso inserir na sua vida um monte de heresias. E posso te falar que está na Bíblia, porque eu peguei um texto ou um versículo descontextualizado e eu posso simplesmente jogá-lo num culto de domingo e de repente você não conferir. Mas o que eu quero é que você confira. A igreja de Bereia, que foi uma igreja onde Paulo e Silas foram evangelizar, eles foram levados para lá durante uma noite e eles foram fazer um trabalho missionário. Só que a igreja de Bereia, ela tinha o costume, o povo de Bereia tinha o costume de analisar aquilo que estava sendo dito nas sinagogas. E o versículo, em Atos 17, versículo 10, eu vou ler para você, diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Interessante que, posteriormente a esse versículo, pastor Wellington, os judeus, eles repeliram, porque eles acreditavam que a igreja de Bereia, os judeus que eu digo, são os judeus de Tessalônica, porque eles não acreditavam que o povo de Bereia estava com essa corda toda não, com essa avidez toda não. Mas a igreja, o povo da cidade de Bereia, eles todos os dias, depois que Paulo acabava de anunciar a palavra nas sinagogas, eles liam novamente para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato aquilo mesmo, era real. Parece redundância que eu estou dizendo aqui para você que está em casa, mas não é pleonasmo, mas eles queriam saber se aquilo era aquilo. Então a igreja de Bereia tinha essa particularidade de poder verificar se aquilo que eu estou ouvindo realmente é a palavra de Deus, porque senão fica igual a igreja de Laodiceia. Pessoas mornas e continuam mornas, e não se compra ouro refinado, provado no fogo, limpo, e a impureza vai permanecer. Me fala um pouquinho, pastor. Pastor, realmente, essa questão da pessoa não ir lá na fonte, que é a palavra de Deus, acaba fazendo com que as pessoas se enredem por lugares que não é condizente ao cristão. Essa questão mesmo da igreja, de Bereia, no caso dela ir lá e confirmar, é o que todos nós deveríamos fazer, né? A igreja, de um modo geral. Nós estamos aqui só incitando pessoas a refutarem contra pastores, de jeito nenhum. Mas o pastor pregou, eu vou lá e confirmo, vou falar assim, poxa, meu pastor é bênção mesmo, né? Olha só que maravilha. E nós temos que notar o seguinte, temos que lembrar, como igreja, nós temos que lembrar que nós, além de termos uma vida física, nós somos espirituais. E o que alimenta a nossa vida espiritual é a palavra. Então, se nós formos ficar só no ouvir e não ter a questão de ir lá conferir, ver se realmente aquilo ali é a verdade, é aquilo ali que Deus está dizendo, nós corremos o risco de ingerirmos alguma coisa que nos vai fazer mal. Né? Como se fosse um alimento. Eu tomo um alimento e de repente não conheço aquele alimento e ele vai me fazer mal. Da mesma forma, é o alimento espiritual. Por isso que nós temos que ir ali na palavra de Deus, conferir. Por isso que hoje em dia também são muitos os que são enredados por seitas. Porque fica só no ouvir, ouviu, falou da palavra de Deus, está certo, vamos fazer isso mesmo. E acaba tendo um alimento ruim para si, um alimento espiritual ruim. É a questão que foi falada, voltando um pouquinho, no misticismo. Nós temos que lembrar que na era medieval, a igreja passou por uma época negra, por causa das pessoas venderem,
né, quererem vender algo para a questão de perdão, para a questão de um canto lá no céu, né? Nós corremos esse risco hoje, né? Com tantas coisas. Por isso que então, né, você que nos assiste aí em casa, temos que ir lá na fonte, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então eu tenho que realmente estar conectado nela. Ela é o meu alimento, ela é o nosso alimento. Nós precisamos deste alimento verdadeiro. Então temos que ler a Bíblia, não ficar só no ouvir. Aqui tem mais uma participação aqui da Abigail França. É um prazer ter você, viu, Abigail? Um abraço para você e sua família. Ela diz aqui: a igreja precisa de pastor que ame e que leve a amar, e que tenha caráter e que ame o reino de Deus. Então eu vejo também que a questão está dos dois lados, né? Por exemplo, pode ser uma questão da membresia, querer ouvir, aquela questão da igreja está ao gosto freguês. Eu vou escolher uma igreja onde eu posso ouvir aquilo que eu me agrade, né? E também está do lado de cá, né, onde os pastores também possam não estar preparados para alguma coisa e acaba falando aquilo que não deveria. Pastor Paulo, você me fala a respeito disso. Obrigado, viu, Abigail? Abigail, obrigado pela sua audiência, pela participação no programa. E como você mesmo falou, pastor, aqui nós vivemos, às vezes, e aí eu vejo que cada pastor, cada pessoa que às vezes assume a questão do púlpito, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro, com a questão da sua vida espiritual e com o propósito, efetivamente, de se deixar ser um instrumento de Deus naquele momento, né? E não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir, que é diferente, né? Às vezes o Espírito Santo de Deus mesmo está nessa condução, no sentido de levar exatamente aquilo que pessoas... Quantas vezes você já não traz uma mensagem, depois a pessoa fala com você e diz assim: puxa vida, você estava falando da minha vida. Enquanto você às vezes não conhece a pessoa, não sabe quem é, mas Deus sabe exatamente quem está naquele ambiente, quem está naquele momento ali. E aí que vem o sobrenatural, o tremendo de Deus, né? Esse alimento, como o pastor Wellington mesmo falou aqui, a palavra de Deus ela é o alimento da alma, é ela que nos fortalece diante da adversidade. Não pode e não deve ser utilizada como algo de forma, uma roleta russa, alguém que abre um texto e vou colocar como a gente vê muitas das vezes, mas fazer efetivamente uma leitura de forma sistemática, no intuito de querer aprender, de querer conhecer cada vez mais esse Deus, como já dizia Jó. Jó ele passa por um momento de turbulência muito grande, mas ao final, no capítulo 42 dele, ele diz: agora, antes eu te conhecia de ouvir falar. Não era o Deus da fábula, né, do conto, da história, mas ele, naquela vivência dele, por tudo aquilo que ele passou, ele fundamentou a sua fé, não no Deus do ouvir falar, mas no Deus que ele presenciou na sua vida. E isso é que faz a diferença no ver de cada um de nós, como igreja, porque se o Espírito Santo de Deus atua na minha vida, com certeza absoluta, eu sou melhor enquanto membro de uma sociedade, ou de uma comunidade que é a igreja, né? Eu quero ser referencial. A palavra de Deus diz que nós devemos ser o quê? Exemplos, né? No trato, no respeito, em tudo aquilo que efetivamente a palavra de Deus, e ela é esse fator limitador que ajuda, sem dúvida nenhuma, a moldar caráter. O charazo, como diz na linguagem, que é imprimir. Então, que possamos deixar e compreender, e deixar que Deus imprima em nós a sua presença, né? Não a igreja. Às vezes a gente vê essa diferença, quando a gente tem determinados grupos, olha que coisa maravilhosa, quando você tem um grupo saudável, pastor, uma igreja saudável, é uma igreja que gosta de se relacionar, né? Quando você tem uma família saudável, é uma igreja, uma família que gosta de estar junto, partilhar as coisas juntos. Nós vivemos hoje, eu lembro de uma palestra que
o Mário Cortella ele dizia que nós vivemos hoje uma grande dicotomia ou uma disputa entre gerações. A geração pamonha e a geração miojo. A geração pamonha, e aí muitos de nós têm esse legado, é aquela geração em que reúne a família, passava o dia todo na roça. Chegava cedo, ia apanhar as espigas, depois ali ia tirar as palhas, debulhar, passava o dia todo e no final é que ia fazer a pamonha, mas no intuito o quê? No desejo de estar juntos. A geração miojo é aquela que coloca uma aguinha, joga um macarrãozinho dentro e está pronto em 3 minutos. Né? Então, nós vivemos essa grande dicotomia na sociedade hoje. Né? A igreja, ela precisa ser uma igreja que goste efetivamente de estar juntos, né? E consiga, acima de tudo, que eu acho que é a essência da igreja, o que Jesus ensinou, a base da igreja, o sentimento de amar, o desejo de amar. Se eu não consigo amar, né, almas, pessoas, como é que efetivamente eu vou exercitar o grande ensinamento de Jesus? Porque o amor, ele é esse sentimento ou a cola que une as pessoas. Porque eu gosto de estar convivendo com pessoas que têm esse sentimento de amar, de ajudar as pessoas. Quem que não gosta? Agora aquela pessoa ranzinza, azeda, né? A pessoa que não deu certo na vida já levanta chutando papagaio e pisando no rabo do gato. Ninguém quer estar perto dessa pessoa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na comunidade, em qualquer lugar. Mas a pessoa que você chega é um exemplo. Nós vivemos, às vezes, nos finais de semana, a gente joga o nosso futebolzinho. E aí, uma vez, o irmão falou uma coisa que é realmente algo muito interessante. De futebol é um local que você vem para ser tentado. Tu já pensou um negócio desse? E é verdade, porque você poderia muito bem se esquivar. Quem que quer ir para um local para ser tentado? Você tem que fugir disso. Mas o futebol é isso. Mas você chega lá, o irmão que às vezes é um trato só, é uma sumidade de doçura e tudo. Aí se transforma quando ele está com a bola no pé ou com o pé na bola. Aí você até estranha, não, meu irmão, que história, você não é assim. Eu já vi história, o irmão gritar da arquibancada, ô irmão, você não é assim não. Isso é diferente demais. Lá na igreja, aqui o negócio é assim, é do pescoço para baixo a canela. Não, a sociedade cobra da gente isso, principalmente se o teu vizinho sabe que você é uma pessoa, um servo de Deus, se a tua empresa sabe que você é um servo de Deus. Existem empresas que priorizam exatamente os currículos de gente que tem esse lado lado espiritual, é um servo de Deus. Eu já vi muitas empresas que fazem recrutamento diante disso, porque Deus te ajuda a manter um equilíbrio, né? Te ajuda a ter, e é essas pessoas que muitas das vezes a gente quer estar perto, uma pessoa que tem exatamente esse ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, ele parte de alguém que tem a presença de Deus na vida. Né? Eu lembro, eu sempre digo isso, conversando com as pessoas, que uma nova vida ela começa quando você decide ouvir a voz de Deus. Porque o ponto de partida do ser humano se encontrar, talvez você do outro lado, aí o objetivo do programa também é esclarecer, mas levar você a colocar a mão na consciência. É uma pessoa que passou aí, olhou o programa, e aí, você está querendo se encontrar? Primeiro, marque um encontro com Deus, que você vai se encontrar. Nós nos encontramos exatamente nesse ponto de partida que é Deus, e nós encontramos o equilíbrio necessário para conseguir galgar outros postos na sociedade, mas partindo da premissa de que Deus faz parte da vida de cada um de nós. Amém. Nós estamos caminhando para o final, mas aqui nós temos aqui ainda as considerações de vocês, mas tem mais uma mensagem para nós aqui. Pastor Adeilson, que bom ligar a minha TV e ver homens de Deus estudando e ensinando a Bíblia. Estou me alimentando. Pastor Valdivino. Pastor Valdivino, um abraço. Inclusive foi falar de pamonha aqui, ó. Deus abençoe, tá? Fica com Deus, um abraço na família. Pastor Daniel. É o pastor Valdivino. Isso, nosso grande amigo. Um abraço, pastor Valdivino.
Tá ali na... depois eu falo o endereço. Pastor Deus, para me dar minhas considerações finais aqui, a gente não pode esquecer de um grande homem que é responsável pelo protestantismo, ou pela igreja evangélica, né? Que é Lutero. E a gente se gaba muito do que Lutero fez, quando ele teve a coragem de lutar em favor da igreja, ao ponto de fazer uma reforma na igreja, quando ele não suportava mais perceber a igreja vendendo a fé, né? Que foi a época das indulgências, quando pagavam-se para ver o suposto crânio de João Batista. Então, pessoas faziam filas e filas para ir até um lugar onde estava o crânio de João Batista, e a pessoa ia ver o crânio de João Batista, e ela seria abençoada. Dentre outras muitas coisas, né? A igreja que Lutero lutou contra a questão do purgatório, né? Que o purgatório foi inventado para construir uma capela na Alemanha, né? E ele lutou contra tudo isso. E a gente gabava-se muito disso. Poxa, Lutero reformou a igreja e nós somos os reformados. Mas eu começo a pensar que nós talvez precisávamos de uma reforma. Porque de repente estamos fazendo coisas tão piores, quando nós estamos vendendo aquilo que foi de graça, né? E o próprio Jesus falou dos fariseus, que os fariseus eram homens que colocavam nas costas do povo fardos que eles mesmos não davam conta de carregar. Então parece que às vezes a igreja do século XXI, ela está colocando nas costas do povo um evangelho tão difícil, tão complicado, tão cheio de cargas, que parece que ninguém dá conta de carregar, quando o evangelho é puro e simples. E eu me lembro agora de uma frase que parece que nós estamos muito preocupados em fazer o que dá certo e não o que é certo. E se nós lermos aí, pastor, para me concluir, em Apocalipse, foi o texto que nós usamos, no capítulo 3, o Senhor Jesus está advertindo a igreja exatamente sobre isso. No versículo 17, depois que ele fala que a igreja não era morna e nem não era fria e nem quente, ele diz: olha, portanto, vocês dizem que são ricos, né? Vocês se gabam disso, que vocês são uma igreja rica, que nada tem falta. Aí olha o que ele diz: e vocês não sabem que vocês são coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, de mim vestes brancas. Porque assim era essa igreja, eles se gabavam da riqueza. Esse ouro refinado significa pureza. Pureza. É coisa pura mesmo. Então a igreja de Laodiceia, eles se gabavam pela riqueza deles, era mais ou menos, era uma cidade que extraía ouro, entendeu? E eles refinavam o seu ouro. Era uma cidade que tinha grandes empresas têxtil, né? Grandes empresas têxtil. Quem fala isso muito bem em uma das suas reflexões é o Hernandes Dias Lopes, entendeu? E eles se gabavam da sua riqueza, quando o próprio Jesus disse que era uma igreja pobre. Então a gente começa a pensar exatamente isso. A igreja do século XXI é a igreja que conquistou muito. É uma igreja que enriqueceu em todos os seus sentidos. Em todos os seus sentidos. É uma igreja que alcançou muito. Chegou a lugares que nós sempre sonhávamos em chegar. A igreja que se tornou uma igreja moderna. E a gente se gaba de nossas grandes conquistas. Mas de repente nós esquecemos que nós estamos tão pobres, tão cegos e tão nus e não percebemos isso. E talvez é isso, a única coisa que nós precisamos hoje não é
do sensacionalismo das igrejas. Talvez nós não precisamos mais dos grandes cantores que vêm nas nossas cidades cobrando rio de dinheiro, né? Talvez nós não precisamos mais de conferencistas internacionais que entram nos nossos templos, né? E, enfim, às vezes nós precisamos do que era puro, do que é simples e do que é comum. O voltar ao simples. Voltar ao simples. E eu termino me lembrando de uma história de um irmão que chegou na igreja e começou a tocar aquelas músicas eruditas, aquelas músicas antigas, mais perto quero estar, então minha alma canta a ti, Senhor, e firme nas promessas, meu Salvador. E enquanto essas canções eram entoadas no culto, ele começou a chorar. E ele dizia, que igreja boa, que igreja gostosa, ela toca as músicas antigas do jeito que eu gosto, é aqui que eu quero ficar, porque essa igreja, ela me remete ao passado da igreja, ela me lembra o passado da igreja, e é aqui que eu quero ficar. Eu me identifiquei com a igreja. Enquanto ele estava com os olhos fechados, sentindo a emoção dos hinos, das canções antigas que ele tocava, ou gostava de ouvir, de repente muda a banda, e dá uma oportunidade para uma banda que subiu lá e começou a tocar um rock, e uma música mais pesada, e ele abriu o olho, mas está tudo errado, estava gostoso, eu estava chorando, eu estava sentindo a presença de Deus, mudou agora tudo, as músicas não é do jeito que eu gosto, a canção não é do jeito que eu gosto. E de repente, enquanto ele pensava dessa forma, e sem mais lágrimas nos olhos, a emoção foi embora, ele olha para o lado e percebe que tinha um jovem rapaz, aos prantos, chorando e sentindo a presença de Deus. Naquele momento, Deus falou no coração dele a seguinte coisa: meu filho, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Traduzindo, eu sou o Deus de todas as gerações, eu sou o Deus de todos os séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é assim que a Bíblia diz? Então, a despeito das mudanças que nós estamos vivendo e vamos viver muito mais, a despeito das mudanças sociais, das castas de pessoas, das comunidades, do jeito de viver que vai se mudando mesmo, eu volto a dizer, talvez o que eu disse semana passada, a despeito de tudo isso, a igreja vai continuar sendo igreja, e o Senhor Jesus, Ele vai nos dar as estratégias, os meios, as formas, a inteligência para aqueles que tiverem um coração que ama, como alguém disse aí, um coração que ama a obra de Deus, que luta pelo reino de Deus, que luta pelo Evangelho. O Senhor Jesus vai abraçar essas pessoas, vai segurar na mão desses homens de Deus, e a igreja vai vencer triunfantemente até o dia da volta do Senhor Jesus. Isso é fato, isso é fato. Um beijo para vocês, Deus abençoe, e foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Deilson, mais uma vez pelo convite, pastor Hélio, pastor Paulo, Deus abençoe vocês. A despeito de todas as coisas, a igreja continuará sendo igreja. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Antes das considerações finais do pastor Hélio e do pastor Paulo, o pastor Oterdan também manda um WhatsApp para a gente aqui. Parabéns pelo programa. Pastor Oterdan, Deus abençoe você, a pastora Solange, seus filhos, seus netos. Que Deus possa abençoar esse setor onde você pastoreia aí. Que Deus possa te dar infinita bênção. Que você possa continuar conosco toda sexta-feira que der para você estar com a gente. Você faz parte desse projeto aqui e quero te convidar aqui ao vivo para estar com a gente aqui. Você é uma pessoa muito especial para nós. Deus te abençoe, meu querido. Pastor Wellington. Pastor Wellington. Por favor, eu tenho que ler um WhatsApp da minha mulher aqui. Posso? Eu tenho que ler. Olha aqui o que ela mandou para mim. Por incrível que pareça, a sua mão ainda me fascina. Obrigado. Mão mais linda. Aliás, você é lindo. Meu Jesus, porque eu tenho um homem tão bonito assim. Ô, amor, obrigado, viu? Deus abençoe meus filhos, Deus abençoe a Ana Luísa, que fica lá, o papai na TV, Deus, um beijo para minha família. Priscila, um abraço para você, um abraço, um beijo. Tá certo, você está mentindo, mas vale a pena, não tem problema. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus aí. Pastor Wellington, considerações suas, final. Pastor, realmente a igreja do século XXI, como o pastor Daniel falou, ela continua sendo igreja. Por quê? Porque é a obra do Senhor. Deus a mantém. Agora,
no texto que nós lemos da igreja de Laodiceia. E como eu já disse, corremos riscos, mas é por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus e falar a verdade. Se talvez alguém ache que ainda vai melhorar muito mais, a palavra de Deus diz que não, que os dias vão ficando mais difíceis, vai ficando mais difícil, e por isso que nós temos que estar unidos no Senhor Jesus, porque é Ele que nos fortalece. A palavra de Deus fala que nós devemos nos fortalecer na força do poder de Deus, porque força de nós mesmos nós não temos. Onde vamos adquirir? Então nós temos que continuar, perseverar, como a palavra de Deus nos ensina, perseverar. Temos que perseverar. E a igreja do século XXI, talvez, por tudo que tem acontecido à nossa volta, por tudo isso que nós ouvimos daqueles que nos assistem, talvez estamos muito frio, mas talvez a igreja do século XXI seja a igreja que veja o Senhor Jesus voltando, pelo que a palavra de Deus diz. E é isso que nós temos que então estar apercebidos hoje. Por isso que é importante esse programa Inserção, para nós vermos que verdadeiramente, como eu gostaria até de ler aqui o que Pedro fala na sua segunda epístola, ali no capítulo 3, ali do versículo 3 e o 4, ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então tem pessoas que acham isso. Tem pessoas que veem aí o que algumas igrejas fazem hoje, que realmente não condiz com o que a palavra de Deus fala. Pessoas que já não acreditam mais na palavra de Deus porque acham que tudo continua do mesmo jeito. Que tudo, desde o princípio se fala que Jesus vai voltar, desde o princípio fala que eu preciso ter fé, e isso vai se perdendo. Por isso dessa frieza hoje, mas Deus não deixa ninguém enganado. Deus já deixou aí falando, vai acontecer isso. Então nós como igreja devemos ouvir a voz de Deus, o que Ele está dizendo, Aí essas 7 cartas aqui das igrejas sempre é alertado. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Então nós precisamos enxergar o que Deus tem para a nossa vida, no século XXI. Nós como igreja, nós não podemos cair naquela do consumismo que existe hoje, de tanta informação, de começar a viver pelo que vemos. A palavra de Deus é certa nisso. Temos que viver, igreja vive pela fé. Igreja vive naquilo que não se vê, é a fé. Lembrando que a igreja do século XXI continua vivendo num mundo que é caído, que de repente seja algum outro assunto posteriormente, Vivemos num mundo caído, mas o que vence esse mundo? A nossa fé, a sua fé. Você que nos assiste, é a sua fé que vence o mundo. Isso nós precisamos entender. Então eu quero agradecer aqui a você que ficou aí, nos assistindo, pela Provisão TV, pela internet. Lá em casa não pega a Provisão TV, então é pela internet. Então muitos assistem pela internet. Então eu quero agradecer a você, continue aí sempre, às sextas-feiras aí com este programa que é bênção
para nós, para cada um de nós. Quero agradecer aqui, né, poder estar junto aí com nossos amigos aí, pastor Paulo, pastor Daniel, pastor Adeilson, e mandar um beijo, um abraço para minha família que está lá nos vendo, né, e para cada um de vocês. E a minha palavra é essa, né, continuar firme, perseverar até o fim. Né? Amém. Antes das considerações finais do pastor Paulo, mandar um beijo aqui para a pastora Priscila, porque senão ela, para a Ana Luísa, o Felipe, Poleino, pastora Jaqueline, Deus abençoe, viu, gente? Priscila, um beijão, Deus te abençoe, que a graça de Deus possa estar todos os dias na sua vida, tá bom? Pastor Paulo, considerações finais. Queria agradecer mais essa oportunidade, pastor Daniel, pastor Wellington, pastor Adeilson. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se, né, o cair é típico do homem, mas o levantar será sempre de Deus. E eu quero, nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas tentando acabar com a pobreza e tirar as pessoas das favelas, eu lembro de uma frase que diz o seguinte: antes de pensar em tirar as pessoas das favelas, é necessário pensar como tirar as favelas que existem dentro das pessoas. O programa Inserção, ele tem esse objetivo, de fazer com que você, por dentro, possa ser uma pessoa melhor, possa se encontrar, acima de tudo, com Deus, porque Deus é que vai fazer a limpeza necessária para que você possa ser uma pessoa melhor. Então, obrigado mais uma vez por você estar juntos. Quero mandar um abraço, né, para pessoas que chegaram agora, pessoas como o Zeca, a Oneide, o Léo, a Odineide, né, gente que está assistindo o programa, minha sogra, a Celeste, minha esposa, meus filhos, enfim, obrigado a todos vocês e que Deus possa retribuir, né, a gentileza de vocês, a audiência de vocês, e continue orando por esse programa, porque o grande objetivo dele é exatamente isso, fazer com que você saia da frente da televisão assistindo novela, né? O próprio nome já diz, né, é um nó na sua vida, e você possa desfazer esse nó ouvindo a palavra de Deus. No domingo, quando nós estamos no culto lá, muita gente fica em casa para assistir o Fantástico. Eu digo sempre, fantástico é o que está acontecendo dentro das igrejas. O mover de Deus, a presença de Deus, pessoas sendo curadas, né, e restauradas. Isso sim vai te fazer uma pessoa melhor. E que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Antes que eu termine, eu vou voltar a palavra para o pastor Wellington, porque faltou mandar um abraço para a família dele, para a turma toda, né? Os filhos, a família dele é grande, viu, gente? Filho, neto, pastor Wellington. Eu mandar lá um beijão para minha esposa, né, que está lá em casa. Pastora Meire, né? Pastora Meire, que tem aí me aguentado já há 27 anos, nos momentos difíceis, nos momentos bons, né? Eu mandar um abraço para a Cíntia, para o André, para a Andriele, para o Marcos Paulo, para a Isiele, para o Bruno, para o David. É grande família. Agora temos os mais novos, né? O Adrian, o Theo, e vem aí a Sara. Então, um beijão, um abraço. A Rebeca também. Né? Não pode, já está quase esquecendo, né? Um monte de gente. Rebeca é especial para todos. Graças a Deus. Um beijão para todos. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Eu disse que era grande a família dele, né? Deus abençoe a todos vocês. Você que nos acompanha toda sexta-feira. É muito prazeroso ter você aqui. O programa Inserção, ele tem como objetivo de trazer esses esclarecimentos, né? E nós temos a convicção que isso vai somar na sua vida, vai te fazer pensar um pouco mais, refletir um pouco melhor sobre o Evangelho. Nós não queremos superficializar o Evangelho, nós queremos aprofundar no Evangelho. Nós queremos que esse Evangelho se torne a sua vida de forma real. E para isso nós temos que contribuir através desse programa, que é de inserir a palavra de Deus no seu coração, no contexto social e naquilo que nós podemos inserir. E nós falamos hoje sobre essa questão da igreja do século XX e a igreja do século XXI, o que nós ganhamos e o que nós perdemos. Eu particularmente creio que nós perdemos muito com a questão de voltar ao simples. Até preguei na igreja onde sou pastor sobre isso, no domingo passado. Voltar um pouco ao simples, onde nós chorávamos e não preocupávamos com a cor, com aquilo, com a maquiagem que era borrada, com a camisa que ficava suja. Eu sou de uma época, pessoal, que quando nós fazíamos retiro, acampamento, quando não tinha lugar para dormir, nós dormíamos em currais.
não tinha nem tendas. Quando se faz um retiro hoje, nos dias de hoje, a pessoa pergunta quantas camas tem, se tem ar-condicionado. Não há uma pergunta, por exemplo, nós vamos orar e ler a Bíblia, nós vamos falar com Deus, nós vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que nós perdemos um pouco nisso, nessa volta do simples, nessa volta do tranquilo. Eu me lembro que há mais ou menos uns 19, 20 anos atrás, 18, 19 anos atrás, eu fiz um acampamento, uma viagem, na verdade, para um congresso na cidade de Porangatu, e na igreja do nosso saudoso bispo, né, pastor Irani Bispo, que hoje não está mais conosco, está na glória com o Senhor. Ele fez um congresso e nós fomos para esse congresso. Eu me lembro que nós fomos num caminhão, 75 pessoas, naquela época eu podia ainda, né, andar atrás, na carroceria, 75 pessoas dentro de um caminhão. E conforme nós íamos em direção ao norte de Goiás, e o sol cada vez mais quente, aí tirava-se a lona do caminhão, aqueles graneleiros grandões, tirava-se a lona para entrar uma ventilação, andava-se um pouco mais, começava a chover, parava o caminhão para cobrir o caminhão novamente. E isso nós íamos no maior prazer e voltávamos no maior prazer. E a igreja lá era igreja de chão batido, com igrejas, a parede da igreja era estacas de madeira, de eucalipto, coberta por folhas, que aqui traziam uma coisa extraordinária, porque nós não nos preocupávamos muito com a questão de como era a igreja. É lógico que os tempos evoluíram, nós louvamos a Deus pelas igrejas abençoadíssimas, nós queremos igrejas que sejam confortáveis, né? O povo hoje também quer uma igreja confortável, só que isso não nos impede de voltar ao simples, que é o propósito da oração, é o propósito do jejum, é o propósito de parar um pouco no tempo para ler a Bíblia, para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, para nos tornar bereanos, para entender o que a palavra quer nos dizer, o que a palavra quer nos revelar. É lógico, o programa nosso é de 1 hora, mas já foi mais de 1h30 de programa, porque muitas pessoas participando, isso é bom, porque a audiência está legal e é gostoso participar com você. Nós temos muito mais coisas para dizer, mas vou dizer para você uma coisa, participe conosco. Tenho certeza que nós vamos aprender juntos, nós vamos caminhar juntos. O programa Inserção tem esse objetivo de inserir a Bíblia dentro do coração dos seres humanos. Nós precisamos muito de Deus, nós estamos muito superficiais, nós estamos muito hedonistas, com prazeres individuais e imediatistas. Nós podemos voltar ao simples. Quando digo voltar ao simples, não é um processo, não é um retrocesso na vida. Não, a igreja está muito, na vida de algumas pessoas, obsoleta, meio anacrônica. Talvez ela perdeu um pouquinho a ordem cronológica na vida de algumas pessoas. Mas eu vou dizer para você, para me encerrar, a igreja não está anacrônica. A igreja está no caminho que deve estar. E nós precisamos continuar fazendo as coisas acontecerem através da oração e do poder de Deus. Algumas coisas que estão fora, mas a igreja não está fora. Algumas coisas, que é aquilo que eu digo sempre no programa Inserção, são algumas coisas que as pessoas querem inserir do mundo para a Bíblia, mas não dá. A Bíblia é que é inserida no mundo. Esteja conosco toda sexta-feira, às 20 horas, no programa Inserção. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo e não se esqueça, continue atento para aquilo que nós falamos aqui todas as sextas-feiras, principalmente nesse final que eu digo sempre, não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá e devemos inserir a Bíblia no mundo. Deus te abençoe, um abraço, um beijo, até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus.